Olá, pessoal, e vamos aí a mais uma aula de história. Vocês sabem que eu gosto muito dessa disciplina, como eu gosto das outras também, mas gosto muito de história. Vamos fazer a nossa oração e pedir a Deus para nos abençoar em mais uma aula. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por teu cuidado, por teu amor, pela tua proteção. Queremos te pedir que o Senhor possa continuar conosco durante esta aula, abrindo o nosso entendimento. Dá-nos o teu perdão, dá-nos o teu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então. Vamos começar então falando sobre agricultura no Brasil. E então, vamos saber o que é agricultura. A agricultura são técnicas utilizadas para cultivar plantas. Plantas que nos servirão como alimentos, bebidas, fibras, matéria-prima para roupas, para medicamentos, para construção, até para ferramentas, para ornamentação também. A maioria das propriedades rurais do nosso país são destinadas à agricultura, ao plantio. E o Brasil atualmente se tornou o maior exportador e o maior produtor da soja. A soja é um tipo de feijão rico em proteínas e muito apreciado. Por isso que houve uma necessidade de uma maior quantidade desses grãos para servir à exportação. Exportação são produtos nacionais que são vendidos em outros países. E para que isso pudesse acontecer de uma forma mais eficaz, então começou-se a utilizar a mecanização. Mecanização é uma variedade de máquinas que fazem agora o que o ser humano fazia, só que agora fazem de uma forma mais rápida e mais eficiente. Essas máquinas, elas preparam a terra, semeiam o grão e depois fazem a colheita. Então, mecanização é o conjunto de máquinas que servem para semear, para preparar e para colher os grãos. Ok? Para compreendermos um pouco sobre as porções da terra que são destinadas ao plantio, precisamos entender o que é um manifúndio, um minifúndio e o que é um latifúndio. Um minifúndio são pequenas propriedades que são destinadas ao plantio. Já o latifúndio são grandes propriedades que podem ser cultivadas ou não. Infelizmente, 47% da terra brasileira que é destinada ao cultivo está nas mãos desses grandes latifundiários, desses donos de terras, que só olham para elas com fins lucrativos. Eles perceberam que produtos como alimentos e o próprio gado são produtos que trazem muita riqueza. E a outra parte, que é quase a metade das terras brasileiras, então se concentram ali os minifúndios, que são as pequenas propriedades que realmente estão interessadas no plantio. De acordo com o Ministério da Agricultura, os produtos que o Brasil mais exporta, além da soja, são as carnes, especialmente as de frango, o açúcar e o álcool. E esses produtos precisam de grandes extensões de terra, como os latifúndios. Então, esses latifúndios, como nós já vimos, eles ficam nas mãos
de um pequeno grupo de proprietários. Como já vimos, os donos das porções de terra que são destinadas aos alimentos, eles perceberam que têm em suas mãos um negócio muito lucrativo. Observem o gráfico ao lado. A parte azul mais escura são os minifúndios, aquelas pequenas propriedades que realmente fazem o plantio. E ao lado, um azul mais claro, são os latifúndios, os donos da terra que olham para ela com fins lucrativos. Eles detêm quase que a metade das terras brasileiras que são destinadas ao plantio. Uma informação importante é sabermos quando os latifúndios começaram. E eles começaram após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Os portugueses levaram 30 anos para conhecerem o litoral brasileiro e para a exploração do pau-brasil. Após esse período, o governo português, em 1530, resolveu começar o processo de colonização do nosso solo brasileiro. E, para isso, ele distribuiu para os nobres as terras em grandes latifúndios. Bom, e a nossa segunda curiosidade é sobre o açúcar, que era, no século XVI, lá na Europa, uma mercadoria muito rara e, por isso mesmo, muito cara. Vocês se lembram que Roma também tinha uma mercadoria muito cara, que era o sal? Ela era cara porque ela era rara e se pagavam os empregados naquela ocasião com punhados de sal. Daí a palavra salário. A mesma coisa aconteceu com o açúcar na Europa do século XVI. Ele também era uma mercadoria muito rara e muito cara. E os médicos receitavam o açúcar como remédio e até mesmo para fazer parte dos condimentos na cozinha, dentre outras coisas. Ok? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre latifúndio, vamos saber o que é monocultura e vamos entender como foi que a escravidão entrou nesse contexto histórico. Bom, monocultura é o cultivo intenso de um só produto de um latifúndio, como foi o caso da cana-de-açúcar, que foi extremamente explorada pelos portugueses. Na ocasião, eles precisaram então de uma mão de obra maior, de mais trabalhadores que pudessem vir a ajudar na produção da cana-de-açúcar. Bom, vocês se lembram quando estudamos em geografia que muitas pessoas foram trazidas do continente africano para serem escravas no Brasil? Foi exatamente nesta ocasião. Eles vieram para trabalharem de forma desumana como escravo nas plantações de cana-de-açúcar. E isso, crianças, aconteceu durante mais de 3 séculos. Muito tempo, não é mesmo? Esta parte é uma parte negativa e muito triste da história. Agora vamos falar dos recursos da Amazônia que foram extremamente explorados pelos colonizadores. Os portugueses, quando descobriram as riquezas da floresta amazônica, que eles chamaram de drogas do sertão, eles começaram então com a extração desses produtos. Esses produtos eram o cacau,
a canela, o cravo, a salsa parrilha, a castanha, a piaçava, o gengibre, o urucum, sementes oleaginosas como a copaíba, a andiroba, diversos tipos de madeira, entre outras coisas. A floresta amazônica era rica na sua diversidade e é ainda, e continua sendo explorada de forma errada até os dias de hoje. Bom, crianças, acabou a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E sabe, para fazermos aquilo que é certo e defendermos o que é justo, precisamos ter conhecimento, precisamos ter aprendizado, precisamos ter estudo. Por isso que a tia Mira escolheu para terminarmos esse provérbio que diz assim: apegue-se à instrução, não a abandone-a, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não ande, não siga pela vereda dos ímpios e nem ande no caminho dos maus. Não seja mal com as pessoas, não seja mal com o meio ambiente, não seja mal com você mesmo. Tome as decisões corretas na sua vida e faça tudo para ser feliz. Fique com Deus. Eu amo vocês.